momentos de eu ter um pânico tão grande de ir para a escola que eu lembro que quando começava o Fantástico, ouvia aquela música do Fantástico, eu tinha crise de tremedeira, porque eu sabia que segunda-feira eu ia voltar para a escola. Você conseguia se dedicar aos estudos? Como que Eu era o era melhor aluno da classe. Você tem que ter uma válvula de escape. Quando você não tem nada na vida, nada, ou você vai pro buraco de vez ou você agarra o que você tinha. E o que eu tinha? Eu tinha a condição de estudar. Eu era o melhor aluno da escola. Minha mãe, recentemente falecida, ela guardou até o final da sua vida um troféuzinho que ela tinha. Eu fui nomeado o melhor aluno do primeiro grau do meu período. Nossa. Minha nota ruim para mim era 8,5. Num colégio de nível alto. Era 8,5, 9,10, 9,10, 9,10. E eles me obrigavam a passar cola de turma. Eu fazia 4, 5 provas. Fazia 4, 5 provas. Eles pegavam minha prova, tomavam a minha prova, aí eu tinha que fazer a prova de todo mundo para depois eles devolverem minha prova. Se a professora me pegasse fazendo prova deles, surra em mim. Se eu, entendeu, não concordasse, surra. E é muito louco o bullying, cara. Você, quantos amigos seus, colegas seus, da 4ª série, você lembra o nome e sobrenome? Vários. Vários? Vários. Eu consigo lembrar de todos os que faziam isso comigo. Todos. Nome e sobrenome. Esses dias eu estava pesquisando, eu fui procurar no Instagram. Como é que eles estão, né? É. Mas aconteceu uma vez isso comigo. Uma vez foi muito interessante. Eu encontrei um deles. Foi muito legal, eu encontrei um deles. Se passaram muitos anos e aí eu já Muitos anos assim, décadas? Décadas. Tá. Eu já tinha ali quase meus 30 anos de idade e a minha vida já estava super consolidada. Eu fui tendo fases na minha vida. E essas fases foram mudando. E é muito interessante. Já assistiu aquele filme com Will Smith, A Procura da Felicidade? Já. Lindo esse Eu filme. me vi muitas vezes naquele vídeo em cima da minha face. Eu poderia dar títulos para períodos da minha vida. Então eu tive um período onde eu estava estudando na casa dos meus 18, 19 anos de idade, que eu tinha 70 cheques sem fundos. Aí, isso com 18, 19 anos de idade. Com 26 anos de idade, eu já tinha meu primeiro milhão guardado, naquela época. E com 30 anos de idade, eu me tornei sócio da fábrica que eu trabalho hoje. Então eu tive uma escalada muito rápida e muito grande. E com meus 26, 27 anos de idade, eu já estava super consolidado, tinha várias empresas, estava super bem. Eu estava montando uma loja de suplementos na zona sul de São Paulo, na região ali de Interlagos, e eu precisava comprar algumas TVs para espalhar na loja. E aí eu falei assim, poxa, eu vou aqui no shopping aqui do lado, Shopping Interlagos, vou ali comprar as TVs. E entrei numa loja nessas lojas de eletrodomésticos e comprei a TV. Quando eu fui retirar a TV, quando eu fui negociar a TV e tudo tal, quem era o funcionário da loja? Um dos caras. Você reconheceu na hora? Eu, na hora. Ele não reconheceu. Eu falei assim, fulano de tal, é você? Sou eu mesmo. Você não lembra? Não lembra de mim? Renato. Ele, Renato. E assim, eu tinha N apelidos na escola, né? E um dos apelidos que eles me colocaram era Camarão, porque eu era muito vermelho. Entendeu? Eu era muito branquinho, muito vermelho, né? Eu falei assim, Renato, aquele camarão, tudo tal, né? Aí ele, putz, cara, como é que você tá? Tudo bem? Eu falei, tudo bom, tudo bem. Aí conversei com ele e tudo. E aí, na hora, me deu uma vontade absurda de chegar pra ele e falar assim, caramba, hein, cara? Que destino. Mas aí eu me segurei. Mas o trabalho dele é digno. Ele estava num trabalho digno, ele estava fazendo. Mas eu tive uma sensação de vitória. Por quê? Porque eu falei assim, peraí, aquele garoto, aquele gordinho lá atrás, que sofreu tudo que ele sofreu, ele venceu. Aquele menino que me batia, que arrancava às vezes minha calça na frente de todo mundo, que rasgava minha roupa, que tirava um sarro da minha cara, hoje ele me serviu, ele me atendeu. E aí, eu consolidado com as minhas empresas, me deu um ar de satisfação, porque eu falei assim, eu venci.
Porque ele se achava superior a você, a infância toda. Não, não só se achava superior minha a infância inteira, como ele ridicularizava quem eu era, né? E com certeza desacreditava onde eu poderia chegar. É. Então eu tive a oportunidade de encontrá-lo. Foi o único que eu encontrei, dos vários que eu sofri. Mas o bullying, para mim, ele foi um fator positivo. Porque, motivado pelo bullying e por toda a dificuldade que eu tive com a minha família, eu amadureci de forma muito precoce. Eu vi meu pai passar por situações muito difíceis. Eu vi meu pai passar por uma decepção muito grande. Um homem que trabalhou 38 anos na mesma empresa. Ao final da sua carreira, com 55 anos de idade, foi aposentado. 55 anos de idade, no ano de 1988, você não conseguia mais emprego. Sim. Você era literalmente um aposentado. E aí meu pai, muito aborrecido, muito chateado com toda aquela situação, acabou servindo uma lição de vida para mim. Eu falei assim, não, eu não quero isso para mim. Eu não quero essa vida para mim. Então, com 12 anos de idade, eu já sabia que eu ia fazer química. Com 14 anos de idade, eu entrei no colégio técnico. E fui construindo a minha carreira a ferro e fogo. E sempre com muita coragem. E sempre com muita ousadia. Então, eu acho que o bullying me ajudou. Um grande trauma, ele te leva para duas situações, né? Ou ele te leva para ficar naquele círculo vicioso que você não consegue sair disso e você não consegue viver, né? Você não consegue ter relacionamentos, você não consegue construir uma história, você não consegue construir uma carreira, ou aquilo vira um veículo para você de motivação e fala assim, não, eu tenho que sair disso aqui. Totalmente. É uma mola, né? Que te impulsiona. Eu não sei quem foi que falou que, tipo assim, o fundo do poço te ensina lições que o topo da montanha jamais vai ensinar. Se você pular do fundo do poço. Porque às vezes você fica se debatendo lá. Exatamente. E assim, eu falei até esses dias aí num podcast que eu fui um tempo atrás. Eu lembro de uma frase muito marcante que aconteceu comigo. Assim, eu acho que o auge do meu bullying. Ó, eu começo a falar do bullying, vocês percebem que a minha voz muda? É o emocional. Minha voz começa a ficar embargada. É o emocional. Cara, isso é trauma, sabia? Isso é trauma. Desculpa perguntar, mas você chegou a já fazer acompanhamento terapeuta, alguma coisa assim? Por um período eu fiz, mas o que acontece? O próprio terapeuta, ele falou, Renato, a tua história de superação e a forma com que você lida com amigos, família e com trabalho demonstra que isso não afetou você e nem o seu comportamento. E é absolutamente normal, quando você relembra de algo muito doloroso, isso vinha à tona na sua mente. E ele explicou, isso é fisiológico, o seu cérebro guarda aquilo. É como se você, por exemplo, tivesse passado por um risco de afogamento. Você pode fazer o que for, o tratamento que for, por exemplo, um risco, por exemplo, de avião. Você caiu, você é um sobrevivente de um avião. Sobrevivente. Quando você subir num avião, você sobe aquele trauma, depois você vai... Mas inconscientemente... Por mais que você trate isso, o seu corpo reserva aquilo como um start de perigo. Então, por exemplo, as minhas relações afetivas, o meu comportamento com os meus amigos, o meu comportamento no meu trabalho não são afetados pelo meu histórico de bullying. Mas é inevitável, quando você lembra, o seu corpo trazer a dor. Sim. É como se um dia, por exemplo... você passou algo de muito ruim e você lembrar. Eu levo um tiro, mas sobrevivo. O livro leva um tiro, passa por uma violência muito grande. Sim. Imagina, uma mulher, por exemplo, fruto de uma violência sexual. Ela pode fazer análise, ela pode casar, ela pode ter filhos, ela pode viver uma vida normal. Mas imagina se ela começa a lembrar desse assunto. Imagina o que vem na mente dela. É impossível controlar.